Fala, turma! Na semana passada, eu tive o desprazer de fazer contato, ser contactado por dois advogados que eu me recuso a chamar de colega, ambos com posturas totalmente antiéticas. O primeiro caso envolveu uma questão que eu venho tentando resolver amigavelmente e esse advogado, representando uma escola, me envia um e-mail me provocando, mandando eu tomar as medidas legais cabíveis. Enfim, o Código de Ética prevê que os advogados devem, ao máximo, tentar conciliar as questões dos seus clientes, se não tentar potencializar possíveis brigas judiciais. Percebam, isso que ele fez foi totalmente antiético. Totalmente antiético. Ou levou para o lado pessoal, por isso que o advogado não pode se envolver pessoalmente, ou ele não conhece seu código de ética, ou ele é antiético mesmo, ou ele está interessado na demanda porque ele vai ganhar honorários. Bem, primeiro. O segundo foi um caso onde eu fui testemunha e o advogado, antes de começar a me ouvir, já entrou falando assim: eu quero que o senhor responda somente sim ou não. Ele era advogado da parte, ele não estava presidindo o ato. Eu corrigi ele na hora. Falei, doutor, o senhor está achando que está presidindo o ato, o senhor está confundindo os papéis. Quem determina como serão as perguntas e as respostas é quem preside o ato, não é o senhor. E se for para eu responder sim ou não, presidente, o senhor pode encerrar, porque eu vou me calar, eu não vou responder nenhuma pergunta. Esse mesmo advogado antiético e também envolvido pessoalmente com a sua cliente, pelo que parece, ou com a causa, ele simplesmente, ele não perguntava. Ele narrava uma situação e falava: essa situação foi o senhor que disse, essa situação foi o senhor que escreveu, conforme o senhor escreveu, conforme o senhor disse, isso. Colocando palavras na minha boca e não perguntando. Eu, na hora, corrigi ele de novo. Eu falei, doutor, o senhor está colocando palavras na minha boca, o senhor não está perguntando, o senhor está fazendo afirmações. Pedi para o presidente constar a forma que ele estava conduzindo o depoimento, fazendo afirmações, para que, se for necessário, reportar ao AB a sua conduta. Então percebam, esse tipo de advogado, ele prejudica o cliente. No primeiro caso, que eu narrei aqui nesse vídeo, simplesmente eu aguardei o tempo que foi necessário, não deu mais, eu comecei a tomar as medidas legais em face da empresa. Então aquele advogado que me mandou um e-mail, ao invés de ele tentar apaziguar a situação, tentar resolver amigavelmente, o que ele conseguiu? Conseguiu me deixar com a consciência tranquila de que eu poderia tomar as medidas legais, porque ele não ia fazer nenhum acordo, não ia nem conversar comigo. Percebem? Ou seja, mesmo que a empresa a qual eu comecei hoje a tomar medidas, por enquanto administrativas, em face dela, saia, entre aspas, vitoriosa lá na frente, que eu acho pouco provável, vai ter desgaste, vai ter gastos com advogado, chances enormes de perder dinheiro, perder entre outras coisas. E esse segundo advogado, ele simplesmente não conseguiu colher o meu depoimento, ele simplesmente não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu trabalhar, porque ele entrou para tumultuar, ele entrou para mostrar serviço, ele entrou para fazer graça. Isso é quando você deixa o cliente dizer que tipo de pergunta você quer fazer, como deve fazer, ou seja, se envolve, ao invés de colocar limite no cliente. Olha aqui, ó, cliente, só narrou os fatos para mim, agora deixa comigo que eu resolvo. E aí a própria cliente nessa audiência que eu fui testemunha quis me fazer pergunta, foi um caos, foi um fracasso. Percebam, quando vocês forem contratar um advogado, se esse advogado concordar com tudo que você diz, se ele deixar você conduzir a forma que ele vai agir, o que ele vai escrever na petição, numa defesa, etc., esquece ele, vai para outro. Por quê? Ou ele está desesperado atrás de dinheiro e aceita tudo de você, ou ele é antiético, ou ele é despreparado, ou ele está envolvido emocionalmente. E quando você precisar de um advogado, ele não pode estar dessa maneira. Ele tem que estar preparado, imparcial e não desesperado para ter você como cliente. Um abraço.